A economia americana parece estar passando por um cataclisma nos mercados e o mau humor é literalmente generalizado. No exato momento que eu estou gravando aqui o podcast, o mercado está derretendo e muitos acham que o Trump está fazendo isso de forma deliberada para acabar com o sistema ou fazer alguma coisa, ou ele é simplesmente um maluco, e outras pessoas vão dizer que não, ele tem um plano de transição. E o que eu quero passar é uma dessas visões para tentar explicar um pouco do que pode estar por trás disso, baseada numa análise feita pelo Darius Dale, do 42 Macro, que é um profissional que eu sigo bastante, ele é muito interessante, tem umas análises ótimas e você vai poder ver aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. O objetivo dessa transição seria de você sair de um paradigma da economia americana, que seria o paradigma A, onde você tem um gasto público excessivo, para uma economia impulsionada pelo setor privado. Ou seja, o Trump ele está tentando privatizar os Estados Unidos, ou pelo menos reprivatizar, se você tem ali o modelo da propriedade privada, né, e do livre mercado como prioridades no país. Obviamente que essa é a transição que vai ser buscada. Mas para entender isso, quero mostrar um pouquinho do que nós estamos vivendo nesse exato momento, para você entender e até trazer um pouco de contexto. Então esse aqui é o SPY, a SP500, você está vendo aqui o grande mau humor nos mercados, apesar de você estar vendo quase tudo verde, é porque eu estou tirando o zoom aqui da tela e mostrando o crescimento vertiginoso da Bolsa Americana, que na verdade quem acompanha esse podcast sabe que pela teoria do milkshake do dólar, você literalmente está sugando o capital do mundo inteiro, entrando no mercado americano, buscando por retornos em dólares, denominados em dólares. Mas aí você vê essa pontinha vermelha aqui, onde nós estamos nesse momento que está criando todo esse pânico, né? Então, se você olhar, talvez não pareça nada tão grave assim, só que é isso que está gerando esse pânico generalizado, porque você não sabe para onde vai a partir de agora, obviamente. E é claro que isso também está se refletindo, na verdade eu vou até mostrar antes, o Bitcoin, né, que se reflete exatamente dessa forma, com esse mau humor aqui, voltando para os 80 mil, então desde ali de fevereiro, que você vê essa transição ali do verde para o vermelho, e o que é mais interessante é que a liquidez, que você pode ver nesse azul aqui embaixo, que é o M2 global, ela vem aumentando, está aumentando cada vez mais. E em cima, esse gráfico de cima, nós estamos vendo o DXY, que é a força do dólar, ou seja, o dólar ficando aqui mais fraco, tá 103, o que é bastante interessante, né, de você ver esse movimento, ou seja, a liquidez ela está indo para todos os lugares, menos os Estados Unidos nesse momento, que é o contrário, né, você pode até dizer, agora nós estamos tendo um milkshake invertido, mas obviamente é interessante você acompanhar o longo prazo, que é exatamente a forma de estudar, mas esse é a nossa situação atual. Mas agora, o que isso significa? Né? O que essa transição significaria? Segundo Darius Dale, seria a responsabilidade pelo crescimento econômico, hoje, ela está muito focada no gasto público. Então, deixa eu até colocar aqui esse gráfico, que eu acho que vai ser interessante você ver, que o nível de gasto público que vem acontecendo nos Estados Unidos, esse é o gasto per capita, você percebe um crescimento vertiginoso que criou grande parte dessa artificialidade que muitos falam, né? Os Estados Unidos é uma economia, aqueles que criticam os Estados Unidos, ou os Estados Unidos têm um crescimento totalmente artificial. Esse artificialismo pode ser dado pelos gastos governamentais, ou seja, quanto mais gasto público você tem, mais você consegue criar esse tipo de crescimento, que é exatamente o qual é o ponto de partida para essa transição. Então você tem que migrar isso para um crescimento real, de empresas reais, criando produtos e serviços reais para a economia real. E obviamente que ao fazer isso você cria uma mudança de paradigma, vai obviamente criar uma série de volatilidades que você não sabe muito para onde vai. E o mercado fica absolutamente nervoso, dando a impressão de que o capital está saindo dos Estados Unidos nesse exato momento para falar assim, vamos ver o que vai acontecer para depois eu decidir como que eu volto, porque o negócio está simplesmente insano. E talvez isso, obviamente, cria uma grande incerteza
E voltando aqui, eu coloquei esse QR Code, inclusive, para as pessoas que precisam de ajuda para os seus investimentos, porque eu recebo uma quantidade muito grande de perguntas sobre o que fazer, o que eu vou comprar. Eu vou comprar Bitcoin? Eu deixo para depois? É a hora de entrar na bolsa porque ficou barato? Vai continuar? Como é que eu aloco o portfólio? E é óbvio que não existe uma resposta para esse tipo de coisa. Ninguém consegue prever o futuro, mas você consegue criar uma carteira que deixe você mais preparado, independente dos cenários, para que você se sinta mais tranquilo. Se for algo que você busca, a gente pode fazer uma avaliação gratuita dos seus investimentos, só você escanear esse QR Code, também pode olhar aqui na descrição abaixo. Agora, essa transição do ponto A para o ponto B, segundo o Darius Dale, vai criar uma correção, talvez até maior do que a gente está vendo aqui, possivelmente de mais 10%, mais 20%. Seria uma coisa completamente esperada. Ele até mostra um exemplo histórico, onde no governo do Ronald Reagan, a bolsa caiu 27% antes da economia querer se estabilizar. Agora, o mais interessante é que ele fala sobre o tipo de economia no formato da letra K, que a gente chama de K-shaped economy. Esse tipo de economia é onde os grupos de renda mais alta acabam prosperando enquanto os de renda mais baixa sofrem. Então você percebe ali que esse formato de K ele vai criando essa bifurcação, onde você cria uma disparidade cada vez maior, que é exatamente o que nós estamos vivendo nesse exato momento. Se você percebe o mercado de bonds, o mercado de ações ou de ativos, aquele que os detém ficam cada vez mais ricos e aqueles que não os detêm ficam cada vez mais pobres, porque é a forma que o nosso sistema monetário foi feito. Agora, a ideia é de que você crie uma migração para o que a gente chama de economia no formato da letra E, certo? Não mais da letra K, que isso foi até um termo cunhado pelo próprio Darius Dale, e a ideia dele é que esse crescimento possa ser impulsionado novamente pelo setor privado, por meio de investimentos, geração de empregos e consumo, onde acho que a letra S seriam 3 linhas, onde todas as classes, digamos, classe alta, classe média e classe baixa, possam andar em uníssono, né, ao mesmo tempo, sem criar essa disparidade cada vez maior, justamente porque essa economia em K-shaped economy foi sustentada por déficits públicos trilionários, que acabaram beneficiando muitas empresas específicas, né, e indivíduos que estão ali ligados com o governo. Agora, é claro que uma transição dessa ela cria uma quantidade enorme de dificuldades econômicas no curto prazo, talvez seja por isso que nesse exato momento o governo Trump esteja muito mais preocupado, não com a Bolsa de Valores. Eu até fiz um capítulo que você pode ver recentemente por que o Trump está deixando a Bolsa cair, isso explica bastante disso, mas mostrando o foco no mercado de bonds. No mercado da dívida pública americana, principalmente do juro de 10 anos, que nesse exato momento está caindo. Nem estou com o gráfico aqui, mas tudo bem, ele vem caindo bastante, o que sugere que, pelo que ele falou que ele queria fazer, ele está conseguindo o que ele quer. Afinal de contas, você tem ali uma muralha de refinanciamento da dívida pública americana, porque grande parte dela foi feita para o curto prazo e você precisa rolar essa dívida. Então, você fazer isso a um juro mais baixo, obviamente que é interessante, gerando aquele pensamento de que, na verdade, o Trump está fazendo uma implosão da economia para tentar rodar o que já está acontecendo para depois poder fazer essa transição para a parte B. E você vê isso claramente no discurso do Trump de que nós vamos passar por uma fase de dores até poder chegar aonde nós realmente queremos. Mas, obviamente, que essa transição econômica leva para um cenário completo de incerteza, de correções de mercado e aquele negócio. A volatilidade ela vem sendo o tema de 2025. A falta de clareza em relação à direção que você vai seguir faz com que você tenha aviões que estão decolando, mas você não consegue em momento nenhum estabilizar para fazer aquele voo de cruzeiro. É assim que o mercado está se sentindo nesse exato momento. Agora, pode até ser justo o pensamento, você fala, não, se eu estivesse no lugar dele, é exatamente o que eu queria fazer. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque realmente, se é algo que você precisa fazer, você pega um país que está num foco totalmente baseado ou muito mais forte no gasto governamental e para você fazer essa migração fica muito difícil sem nenhum tipo de dor ou quebrar ovos, por exemplo, senão você não consegue fazer isso. Mas a questão é quanto tempo essa fase de transição vai durar?
pode ser que ela dure o ano inteiro, pode ser que ela vá até 2026. Só que o mais interessante é que isso continua sendo acompanhado por uma questão de alta liquidez que você vê aqui no mercado, né? Com esse gráfico azul aqui embaixo, o M2 global vem crescendo bastante, ou seja, a liquidez está aparecendo no mercado, você não está tendo aquela contração, né? Aquela busca de colateral, o que é uma boa notícia para o mercado, mas isso acaba fazendo a liquidez indo para outros mercados, como o próprio Brasil, por exemplo. O Brasil está fazendo parte de um carry trade nesse exato momento, deixando ele como destino bastante interessante. Outros lugares também, a Ásia, a bolsa chinesa subindo, vários outros lugares também. Agora, isso aqui, só para finalizar, eu acho essa questão bem interessante, que é um dos desafios que o Trump vai ter, mas na verdade todos os países vão ter, é esse gráfico aqui feito pelo Raoul Pal, que quando a gente fala muito da parte macroeconômica, o funcionamento do dinheiro ao redor do mundo, mas a gente esquece das pessoas reais, da produtividade real da economia real. E isso aqui é um gráfico mostrando o maior problema hoje na macroeconomia de quase todos os países, onde essa linha vermelha ela mostra o gasto governamental americano em relação ao PIB americano. Só que ele está invertido, ou seja, quanto mais essa linha desce, maior é o percentual do gasto governamental em relação ao próprio PIB dos Estados Unidos. E é exatamente essa linha que o Trump vai querer reverter a partir de agora. Só que você também vê na linha preta, que acompanha muito bem, e é por isso que a primeira linha está invertida, que você vê a correlação gigantesca, é a participação da força de trabalho americana. Isso mostra que quanto maior é a falta da participação das pessoas, que vem caindo cada vez mais, teve até um repique ali depois de 2020, mas ele está meio estagnado e querendo mostrar uma queda, maior é a quantidade de gasto governamental que você acaba fazendo para compensar essa falta de produtividade. Esse talvez seja um dos maiores temas correntes na macroeconomia hoje, que isso é muito bem dito pelo Raoul Pal. Eu recomendo fortemente que você veja os vídeos dele também. Vou colocar aqui o tweet que ele mostrou justamente esse gráfico que nós temos. Então, do problema que nós temos hoje, não somente nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. Então, claramente é aí que vem o grande desafio que faz com que fique absolutamente fascinante, mas ao mesmo tempo arriscado para quem usa alavancagem e que não pensa no longo prazo. Então, novamente, vamos ver a cena dos próximos capítulos e claro que para navegar isso, a gente sempre pode tentar ajudar da melhor forma possível. Então, se for algo para você, você pode entrar aqui no QR Code e a gente ajuda você a dar uma olhada portfólio e ver a melhor forma de navegar, porque realmente nós estamos diante de tempos onde a volatilidade fica cada vez mais constante.